Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Subiu para 95 o número de mortes provocadas pelo desastre climático no Rio Grande do Sul. Já são 372 feridos e mais de 159 mil desalojados. O jornalista Roberto Cabrini percorreu hoje de barco as ruas de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A cidade está devastada. Uma longa jornada desvendando cada lado da tragédia. São 4 horas de barco, chegando em muitos pontos e perspectivas onde o jornalismo ainda não havia chegado. Estamos nesse momento entrando na Matias Velho, um dos maiores bairros de todo o país. Aqui viviam 50 mil pessoas e essa é a situação que encontramos. Um mar de água, de lama e de silêncio. À medida em que a gente vai avançando, a gente encontra pessoas que não querem deixar as suas residências. Vocês não vão sair daí? Vão permanecer? São pessoas que não querem deixar suas residências, assumem riscos para isso, mas essa é a situação. Tem gente que mesmo com todo tipo de perigo prefere ficar na sua casa. E muita gente acaba morrendo dessa forma. As águas começaram a subir na quinta-feira. Até quinta-feira, as pessoas ainda conseguiam fugir. As que decidiram permanecer não tiveram mais opções. E muita gente morreu dessa forma. Nesse momento, nós estamos cortando a escola Rio de Janeiro, praticamente submersa. Muitas dessas lanchas, esses barcos, estão sendo ocupados por moradores. A maior parte da ajuda tem chegado por moradores, aqueles que têm melhores condições de ter um barco, e esses barcos tentam recuperar o que é possível ser recuperado, ou então tentam localizar sobreviventes ou corpos. Estamos nesse momento cortando a rua Florianópolis, que é uma das principais do bairro de Matias Velho. E esse é o cenário que nós estamos encontrando. São casas, são prédios totalmente tomados por esse mar de água. Nesta imagem dá para a gente perceber por que esse alagamento, por que essas inundações mataram tantas pessoas. Aquelas que resistiram em deixar suas casas ficaram numa situação extremamente difícil. A maior parte dos corpos que estão sendo localizados nesse momento são de idosos ou então de bebês, de crianças muito pequenas. Essas pessoas não conseguiram sobreviver, não tiveram como se salvar. Vejam só essa geladeira boiando, a altura da água em comparação com esse poste. Vejam só como os fios de alta tensão estão ao nosso alcance, porque a água subiu. A gente tem praticamente que baixar a cabeça para passar por eles. Olha essa casa, só dá para ver o telhado. Olha o estado desse caminhão. À medida que nós vamos avançando aqui no bairro de Matias Velho, vamos cruzando socorristas que levam moradores que foram localizados. É um trabalho permanente e sempre existe a esperança de que mais alguém possa ser localizado. Na verdade, é uma expectativa muito grande no momento em que eles conseguiram ter acesso às residências para aquilo que vai ser encontrado. Muitos corpos fatalmente serão encontrados dentro dessas residências e também animais. Eles latem, uivam desesperadamente, pedindo por socorro, e esse socorro não chega, porque muitos deles estão em locais de difícil acesso. Nós estamos ouvindo nesse momento muitos cães que estão latindo, pedindo socorro. Nós estamos nos aproximando nesse momento do local onde está um dos animais, um cão que estava latindo muito, está aqui durante todo esse tempo, faminto com toda certeza, e em situação desesperadora. Ali está o cão. Ali está o cão, está sendo resgatado nesse momento.
tivesse uma comida para ele. Ali, acorda ali. Dá pra gente notar, demonstra sinais de fraqueza, desnutrido. O voluntário se aproxima do cão para tentar agarrá-lo e assim poder resgatá-lo. Ele usa seu colete. Ele não vai morder, Lucas, pode pegar, ele tá assustado. Ele tá assustado, pode pegar. Nesse instante o cão pode pegar que não vai morder. Vai sendo resgatado. Veja o desespero dele, está sendo trazido para o nosso barco. É mais uma vida que está sendo salva aqui em Matias Velho, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Aí está o cão, é um belo animal. Acaba de ser resgatado. O que você sente resgatando uma vida como essa? É mais uma que a gente conseguiu tirar da água, né? Mais uma vida. Esse aqui não vai padecer. Esse aqui não vai perecer. Aqui está ele. Dá para notar que ele está realmente com muita fraqueza. Sim. Não come há muitos dias. Mas a gente tem a felicidade de poder salvar mais uma vida. A desse animal, aqui em Matias Velho. Trata-se de um belo animal, marrom e branco, um vira-lata, um sobrevivente. Nesse momento, seu nome é Vida. Você está salvo, garoto. Está salvo. Agora vamos tirar daqui. E veja também. Água começa a baixar no Vale do Taquari e cenário de devastação é revelado. Moradores que enfrentaram a terceira enchente em 8 meses voltam para casa. Muita lama, uma situação inimaginável, né? Nossos repórteres mostram que o nível do Guaíba não para de subir. É perceptível que a água aumentou, mesmo estando há 2 dias sem chover. Em Porto Alegre, 170 mil imóveis estão sem luz. Cidades enfrentam desabastecimento e já começa a faltar água. Senado aprova decreto que reconhece estado de calamidade e facilita a liberação de verbas. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Nós vamos ao vivo com Roberto Cabrini, que segue no bairro Matias Velho, em Canoas. Cabrini, conta pra gente como é que é a situação aí nesse momento. Voltamos a falar diretamente do Rio Grande do Sul. Estamos no bairro Matias Velho. A questão de 1 metro do início das águas é realmente uma imensidão de águas e esta é a zona mais crítica, uma das mais críticas dessa tragédia. O número atualizado dessa tragédia: mortos 95, afetados pela tragédia 1.400.000 pessoas, desaparecidos 131. Pessoas que estão desabrigadas, 48.799. Canoas, onde nós estamos, acaba de decretar situação de calamidade pública nível 3. São mais de 22 mil pessoas desabrigadas. Hoje nós estivemos em um dos lugares mais críticos da situação aqui, o hospital. Você vai ver de maneira detalhada a situação no principal hospital de Matias Velho. Vamos acompanhar. Estamos nos aproximando nesse momento do Hospital Pronto Socorro de Matias Velho, aonde é registrado um dos piores cenários. E essa é a situação do hospital, totalmente tomado pelas águas. Dá para a gente ter uma boa noção da altura das águas. É um local que costumava ser tomado por muita gente, é o hospital mais popular aqui da região. O movimento era intenso. Vejam só, estamos agora observando a presença de militares do Exército. Militares do Exército à procura de sobreviventes. Nesse momento, os soldados do Exército estão entrando no Hospital Pronto-Socorro de Matias Velho. Vejam só, eles vão tentar checar as áreas que não foram alagadas em busca de sobreviventes. Estamos agora fazendo a volta aqui no hospital, estamos tentando ter um acesso melhor aos soldados do Exército que estão em plena operação. Vejam só a dificuldade que o paraquedista tem para ter acesso ao hospital. Eles fizeram um esforço muito grande, né? Vocês fizeram um esforço muito grande para conseguir chegar até aqui, porque é uma área vital aqui no bairro, né? Sim, a missão aqui é
resgatar equipamentos, tá? Para UTI que possam ainda ser aproveitados. Acabamos de conseguir ter acesso ao Hospital Pronto-Socorro aqui de Matias Velho e vamos poder documentar qual a situação aí dentro. Isso aqui são diversos equipamentos, muitos deles de CTI, tá? Tem equipamento aqui utilizado para verificar a parte de oxigenação dos pacientes. Pode ver que tem equipamentos também aqui para auxílio de respiração. E são equipamentos que nesse momento são de difícil acesso, tá? Temos aqui oxigênio, também que é um tipo de suporte que nesse momento é difícil se encontrar. Como a gente viu, uma situação muito semelhante ainda que vencemos a pandemia. Esse material então retornará para os postos de atendimento lá da Canoa. Acabamos de ter acesso ao telhado do Hospital Pronto-Socorro de Matias Velho. É uma situação crítica, a gente tem que ter muito cuidado para onde a gente pisa. Daqui, do alto, a gente tem uma vista de um cenário desolador. Vejam a situação aqui em Matias Velho. A situação vista e filmada do telhado do hospital, que é um dos pontos principais dessa comunidade. Uma comunidade inteira, onde viviam 50 mil pessoas nessa situação. Vejam só, equipamentos que estão sendo retirados, os cilindros de oxigênio, que podem salvar outras pessoas que estavam aqui no hospital e agora serão destinados ao salvamento de outras pessoas nesse momento tão crítico na história desse estado. Por todos os lugares onde a gente passa, dá para se sentir odor de corpos em decomposição. São vidas que se perderam nisso que a gente pode chamar de guerra. Guerra pela vida, guerra pela sobrevivência. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, a água começou a baixar. Moradores e voluntários enfrentam longos congestionamentos para ver o que sobrou e levar ajuda a quem precisa. O município de Roca Salles, no Vale do Taquari, está no 3º decreto de calamidade pública em apenas 8 meses. O prefeito admitiu que será necessário planejar a cidade em outro lugar. No caminho até Roca Salles, o cenário é desolador. Nós estamos a cerca de 7 quilômetros da cidade de Roca Salles e olha só como é que está para entrar no município. A fila é interminável de veículos lá na frente, ó. Muita gente indo, muita gente voltando. São pessoas que estão levando mantimentos, levando ajuda a essas pessoas. Tá terrível, tá feio. Mais feio do que a de setembro. Vamos ajudar nossos irmãos aí, né, tchê? Tá feia a coisa, né? Em meio à lentidão no trânsito, uma cena chama a atenção. Um casal que saiu de casa para cuidar de 2 idosos da família que estão doentes. Falta água para o básico. Vocês estão pegando água do córrego aqui que tem na estrada para beber? Para beber a gente até consegue alguma coisa das caminhonetas que vêm de doação, mas por resto nós temos que pegar água da valeta porque a demanda é muita coisa, né? Então a gente não pode também desperdiçar o que a gente ganha. Nós não temos água, eles tentaram ligar, mas ela não vai nas caixas, não tem. E aí o jeito é pegar aqui do córrego. Essa é uma água limpa que corre aqui? Não é, mas fazer o quê, né? Tem um jeito. Não tem outro jeito. Logo na entrada da cidade, a gente vê muita gente arrumando as casas, limpando, olha só. Quanto entulho já aqui na entrada? Nós moramos aqui, ó, foi até em cima. Dessa vez deu para tirar alguma coisa, mas já é a terceira enchente em 6 meses, né? Até o forro da casa, né? E aqui tem roupa? Roupa que estamos ganhando aí do pessoal aí, comida. Cobertor, jovem. Toda ajuda é bem-vinda, né? Eu estive aqui em Roca Salles em setembro do ano passado, quando o município foi duramente atingido pela passagem de um ciclone. Várias casas foram arrasadas. Esse local ainda ficou com algumas casas em pé. Aqui ficava, né, um bairro com casas de alvenaria. E olha só, não existia esse rio aqui. Ou seja, o novo braço do rio Taquari acabou se formando no meio da cidade. Muita lama, uma situação inimaginável, né? Em setembro foi feia, mas essa daqui foi o dobro. Assim, é uma calamidade. Só vendo e estando aqui para saber o tanto que foi de lama. É a terceira vez que Roca Salles decreta estado de calamidade pública por causa das chuvas em 8 meses. Eu vejo que Roca Salles tem vários pontos que não tem mais como autorizar a construção. A gente precisa evacuar mesmo, planejar a cidade num lugar mais seguro.
7 mortes foram confirmadas na cidade. Pelo menos outras 7 pessoas estão desaparecidas. Um grupamento do Corpo de Bombeiros vasculha a região com helicópteros. Todas as buscas que salvamento que o CBM está realizando são em áreas ou colapsadas ou de difícil acesso. Tem pessoas que vai levar um tempo para a gente conseguir tirar do soterramento. Já em Encantado, o nível do rio chegou a atingir 24 metros. Uma pessoa morreu e 4 estão desaparecidas. Quase 800 moradores estão em abrigos. A seguir, em meio à devastação, sul do país vai enfrentar mais chuvas amanhã. E veja também, homens do Exército trabalham na missão de buscar equipamentos para restabelecer a distribuição de luz em Porto Alegre. Estrutura para instalar hospital de campanha no Rio Grande do Sul é enviada pela Marinha no avião da FAB, que sai aqui do Rio de Janeiro. Chegaram hoje ao Rio Grande do Sul os equipamentos para a instalação de um hospital de campanha no estado. A unidade é da Marinha, tem 40 leitos e vai contar com especialistas da área da saúde. Os fuzileiros navais embarcaram no voo da Força Aérea Brasileira que partiu do Rio de Janeiro. Além de cordas e equipamentos, os militares vão contar com o apoio do Rio, um labrador especializado em salvamentos. A principal atividade ao chegar hoje é salvar pessoas. A gente ainda tem notícias de que as pessoas estão ilhadas, isoladas, precisando de medicamentos, precisando de alimento, água potável. Geradores, móveis, respiradores e medicamentos. Tudo isso faz parte desta carga de 10 toneladas que está sendo enviada pela Marinha até a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, uma das mais atingidas pelas chuvas. Todo esse equipamento será usado para montar um hospital de campanha de até 40 leitos, que deve começar a atender ainda hoje. Além da estrutura, 18 profissionais de saúde também embarcam nesta aeronave. Não só médicos, nós teremos enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, todos para poder dar apoio, além de todos os nossos técnicos de enfermagem. Embarcações de guerra também foram enviadas. O navio Patrulha Oceânico Amazonas saiu hoje do Rio em direção ao sul. Amanhã será a vez do Aeródromo Multipropósito Atlântico. Considerado o maior navio de guerra da América Latina, ele seguirá para a cidade de Rio Grande, no litoral gaúcho, e levará outras 8 embarcações, equipamentos para desobstrução de vias e 2 estações de tratamento para a produção de água potável. A partir do sábado, vamos produzir 20 mil litros de água por hora. Ao todo, 300 militares vão atuar na operação. Solange chegou hoje ao Rio com o marido e o cachorro em um avião da FAB. As aeronaves também são usadas para transportar pessoas que queiram deixar o Rio Grande do Sul. O condomínio onde ela mora, em Canoas, ficou completamente inundado. A família foi resgatada de barco. Saímos de lá num barco em 3 metros de água. 3 metros mesmo de barco. Foi assim horrível, horrível. Circula nas redes sociais a informação que a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul estaria cobrando impostos para liberar a entrada de doações para os desabrigados e desalojados pelos temporais no estado. O monitor JR checou e a informação é falsa. Numa publicação no perfil oficial do governo gaúcho, o secretário-chefe da Defesa Civil, Arthur Lemos, desmentiu a cobrança de qualquer imposto para a liberação de doações. Não repasse essa informação falsa e, por favor, se quiser repassar, repassa dizendo que as doações passam aqui sem cobrança de imposto. Você pode sugerir e acompanhar a checagem de notícias no Monitor R7, do portal r7.com. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, solicitou hoje ao Ministério da Justiça a abertura de inquérito para que a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União investiguem a disseminação de notícias falsas sobre a situação de calamidade no Rio Grande do Sul.
Paulo Pimenta cita casos de influenciadores que compartilharam fake news sobre a tragédia. Segundo o ofício enviado ao ministro Ricardo Lewandowski, narrativas criminosas sobre a atuação do governo federal estão causando o aprofundamento da crise social vivida pela população gaúcha. A seguir, Roberto Cabrini volta ao vivo para atualizar a situação da tragédia no sul. Em Porto Alegre, mesmo sem chover há 2 dias, o nível da água continua subindo pelas ruas. O repórter Romeu Piccoli acompanhou hoje o trabalho de homens do Exército, que tinham a missão de buscar equipamentos para restabelecer a distribuição de luz em Porto Alegre. Eu estou em cima de um veículo blindado do Exército, é um Guarani. Ele na realidade é um veículo anfíbio. Enquanto ele tem contato das rodas com o chão, ele funciona como um carro. A partir daí, quando as rodas perdem o contato com o chão, ele passa a navegar. Funciona realmente como uma embarcação nesse momento. Eu vim acompanhar essa missão sem a minha equipe, porque se trouxesse a minha equipe, eu estou gravando tudo com o celular, se trouxesse a minha equipe seria uma pessoa a mais, pelo menos, dentro do veículo, e uma pessoa a mais significa que talvez uma pessoa a menos tivesse condições de ser resgatada nesse momento, porque o veículo já vai voltar com muito equipamento. No caminho, os homens do Exército encontram várias pessoas em cima de um carro que levava combustível para voluntários. Não é essa a missão principal, mas é claro, eles estão com necessidade. É um Jeep de voluntários, então o anfíbio já foi, conectou uma corda ali e está puxando o Jeep, está resgatando gente. O carro que está trazendo combustível já está numa altura mais tranquila e agora ele segue por conta própria. Os militares continuam na missão. A gente acabou de passar por um lugar que tinha um carro completamente submerso. Eu nem cheguei a enxergar ele, mas o pessoal viu e a gente desviou. Porque só quando a água baixa um pouco na hora do movimento é que dava para ver. Eu naveguei por aqui ontem, a situação já era muito complicada, já estava muito cheio e agora é perceptível que a água aumentou, mesmo estando há 2 dias sem chover. Esse é um momento bastante tenso, porque agora a gente está no estacionamento da companhia de energia. Então, tem carros, tem equipamentos. Aqui, ó, a gente consegue ver uns carros submersos. Você vê que só vê as escadas que ficam no teto dos carros. O blindado está bem ao lado de alguma coisa aqui, não dá para saber se é um carro. A gente tem aqui mais de 2 metros de água. Agora o militar já foi para a água, ele vai fazer o reconhecimento. Já está escuro e todo o material está sendo retirado. Esse é o material que o pessoal veio retirar. São componentes eletrônicos, computadores, equipamento fundamental para manter a energia elétrica pública. Nós estamos pegando material de TI da Companhia Equatorial para ela levar para uma central e poder restabelecer a energia do estado. Missão cumprida? Cumprida. Mais cedo, na área seca, nossa equipe acompanhou o trabalho de voluntários em um dos viadutos que servem de ponto de saída e entrada das embarcações de resgate. As pessoas resgatadas chegam e encontram um grande cordão humanitário. Elas não têm quase nada, vêm só com a roupa do corpo e quase sempre molhada. Elas recebem atendimento médico, psicológico, doações de comida, roupas e calçados. Além do pessoal que vem dos resgatados, veio o pessoal também que está ajudando no resgate, que vem com os pés molhados, machucados, com as botas. Então o pessoal que está auxiliando no resgate também está utilizando os tênis que a gente está doando. Esse viaduto também tem um ponto de carona solidária para transportar quem perdeu tudo. Temos motoristas cadastrados, é a carona solidária, e aí nós fechamos um carro e essa pessoa vai até o lugar que ela precisa. Esse casal aqui no ponto de ônibus foi resgatado há cerca de 1 hora. O prédio onde eles moram começou a encher d'água na sexta-feira. Eles resistiram por bastante tempo, não queriam sair, mas essa noite as condições ficaram insustentáveis. Foi cortado a luz, a água,
E aí os familiares, os vizinhos, todos começaram a sair, né? Virou um caos. Não tem, pode ser quinto, pode ser o 10º. Vai chegar um momento que tu não consegue sair do teu prédio. Nossa cidade está devastada. É gravíssimo, né? Agora nós vamos voltar ao vivo com o repórter Romeu Piccoli, que está no bairro São Geraldo, uma das regiões mais prejudicadas da capital, Porto Alegre. Olá, Romeu. Boa noite. Oi, Celso. Oi, Cris. Eu desci há poucos minutos daquele veículo anfíbio que vocês viram na reportagem e nós navegamos à noite. A sensação é bem diferente do que durante o dia, porque durante o dia o clima é de solidariedade. Nós vemos muitas embarcações de voluntários transportando as pessoas. Essas embarcações com voluntários continuam por aqui, mas em menor número, continuam chegando pessoas, mas agora à noite o que a gente percebe são muitas embarcações das forças de segurança, porque, por incrível que pareça, estão ocorrendo furtos e saques nos imóveis que tiveram de ser desocupados. O Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre anunciou no fim da tarde que uma estação de tratamento de água foi religada. Com isso, 37 bairros da cidade podem ser beneficiados com a volta gradativa e lenta da água, até que o sistema fique o mais próximo da normalidade. A Prefeitura utiliza 16 caminhões-pipa com capacidade de 8 a 25 mil litros. A distribuição está restrita a hospitais e asilos. Agora, o nível do Guaíba está em 5 metros e 28 centímetros. O limite para o alagamento é de 3 metros. Cris, Celso. Obrigada, Piccoli. Nós voltamos ao vivo com o jornalista Roberto Cabrini, que está na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Cabrini. Voltamos a falar ao vivo da cidade de Canoas, mais precisamente do setor de Matias Velho. E com o cair da noite aqui nesta cidade, aumenta a tensão, aumenta o medo dos moradores em relação à ação dos saqueadores. São homens altamente armados que atacam impiedosamente. Para tentar se defender em relação a esses ataques, os moradores, quando podem, procuram voltar para suas residências e voltam também armados. E o que a gente tem em decorrência dessa situação é um cenário de guerra. Você vai ver agora uma reportagem completa. Eu estive percorrendo essas zonas mais críticas e você vai ver agora um raio-x dessa situação que, sem dúvida, pode ser chamada de guerra. Um dos perigos mais importantes nesse momento aqui nesta região é a presença de facções e criminosos que estão assaltando. Muitas delas estavam baseadas nesta região e elas tentam proteger suas mercadorias, estou falando de drogas, e isso aumenta ainda mais o risco para quem aparece por aqui. Pessoas têm sido assaltadas e existem até indicações de execuções. Tranquilo aí? Estamos nos aproximando nesse momento de uma residência e a gente observa moradores nessa residência. Vocês são moradores aí? Sim. E por que vocês estão aí? A gente voltou ontem porque estão saqueando as casas. Vocês voltaram ontem? A polícia trouxe a gente. A polícia trouxe. E vocês voltaram porque estão saqueando as casas? Saqueando as casas aí, tá uma loucura, tiroteio, aí tá fora. E o que vocês pretendem fazer? Eles vão ficar aí? Na verdade, eu vou ficar. O que eu consegui salvar tá aqui em cima. A única coisa que eu tenho para recomeçar é as mercadorias da loja, que eu consegui subir. Se eu perder isso aqui, eu não... Para evitar que pessoas venham até aqui e te roubem. Nós estamos armados aqui 24 horas. Posso ver a arma? Sim. E tem muitas pessoas que estão assaltando e roubando, né? Pelo que a polícia passou, é só o que tem agora aí para baixo. E vocês pretendem ficar aí até quando? Eu vou ficar aqui até baixar essa água. Até baixar a água? Mas está preparado para isso? A minha mulher está trazendo mantimento todos os dias aí, agora vai trazendo os próximos dias. Como é que é ter que ficar aqui? Pô, madrugada é tenso. Escuridão. Passa, madrugada foi tenso. Vocês não têm medo de ficar aqui? O medo o cara tem até do que vai vir daqui pra frente, né? Porque você ficou sabendo que muita gente foi roubada, né? A gente viu bastante que já prenderam bastante os bandidos, né? E aqui também, aqui na volta.
Tem um monte. O que nós temos aí? Ó, aqui no nosso quarto, mercadoria da loja que a gente conseguiu salvar, tá? Que tá em cima. Aqui é o nosso closet, nossas roupas. Aqui é as roupas pessoais. E aqui é o resto das mercadorias da loja, que tá tudo em cima da cama. Pode olhar ali, ó. Nesse momento estamos nos aproximando desta casa aqui em Harmonia, onde estão esses 3 rapazes. Sabemos que eles foram os responsáveis por muitos salvamentos. Quantas pessoas vocês calculam que tenham salvado? Porque vocês têm barco e são moradores aqui. Mais de 1.000. Mais de 1.000 pessoas? Entre sexta, com esse barco aqui? Com esse bote aqui chegou... Desde sexta-feira você está atuando aqui? Desde sexta-feira ao meio-dia. Mais de 15 pessoas a gente chegou a colocar no bote e ele é capacidade para 11. Marcelo, uma pergunta que a gente tem que fazer até para que você possa esclarecer. Correu a informação aqui que vocês estariam cobrando para salvar. Isso. O senhor ficou sabendo disso? Isso aí rolou nas redes sociais, mas quem estava junto com nós... Vocês cobraram? Jamais cobremos 1 centavo. Daqui, desse ponto em Matias Velho, aonde a gente olhar, a gente vai enxergar água. Impressiona muito a extensão da área tomada pelas águas. São pelo menos 20 quilômetros quadrados que viraram mar aqui em Canoas. E o Brasil vai importar arroz para evitar desabastecimento causado pela chuva no Rio Grande do Sul. O Luiz Fara Monteiro tem os detalhes em Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. O Ministério da Agricultura prepara uma medida provisória para a importação de 1 milhão de toneladas do alimento. Em entrevista nesta terça-feira, o presidente Lula disse que está preocupado com a produção de arroz e feijão no Brasil, prejudicada pela chuva no Rio Grande do Sul. A alternativa para evitar o aumento de preços é a importação dos 2 produtos. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz. A gente vai ter que importar feijão para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha. 70% da produção de arroz do Brasil vem do Rio Grande do Sul. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o governo prepara uma medida provisória para autorizar a importação de 1 milhão de toneladas do grão. Governo e Congresso seguem em busca de saídas para viabilizar mais recursos para o Rio Grande do Sul. Entre as medidas estudadas pelo Ministério da Fazenda está a suspensão, até dezembro, da dívida de 90 bilhões de reais do Estado com a União. Também está em processo no Legislativo a liberação de pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de reais em emendas parlamentares. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que já foram liberados 542 milhões de reais em emendas e que até sexta-feira, mais 246 milhões estarão disponíveis. Outros 480 milhões de reais podem ser liberados na quinta-feira, em sessão do Congresso Nacional. Hoje, o Senado aprovou o decreto legislativo assinado pelo presidente Lula, que reconhece o estado de calamidade pública em todo o Rio Grande do Sul até 31 de dezembro. Com isso, a União não precisa cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, facilitando e acelerando o repasse de recursos federais para o estado. A ministra Carmen Lúcia foi eleita para presidir o Tribunal Superior Eleitoral pelos próximos 2 anos. A eleição é simbólica. Pela tradição, o TSE sempre é presidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que há mais tempo integra a Corte Eleitoral. A ministra vai substituir Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia vai comandar o TSE pela 2ª vez. A ministra estará à frente das eleições municipais de outubro deste ano e só irá deixar o cargo em agosto de 2026. Em 2012, ela foi a primeira mulher na história do país a presidir a Justiça Eleitoral. E entre 2016 e 2018, comandou o Supremo Tribunal Federal. Mineira, a ministra é mestre em Direito. Foi advogada e procuradora do Estado. Nomeada como ministra do Supremo pelo presidente Lula em 2006, Carmen Lúcia foi a responsável pelo texto das resoluções que regulamentaram as regras para combater notícias falsas e o uso criminoso da inteligência artificial. Como temos feito, a honrar a Constituição, as leis da República e nos comprometer inteiramente com responsabilidade e absoluta dedicação a que
o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral Brasileira continue, presidente, a cumprir a sua função constitucional em benefício da democracia brasileira. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigado, Fará. A seguir, novas informações ao vivo da tragédia no Rio Grande do Sul. E você vai ver também a situação dos moradores de Porto Alegre com a falta de luz e prateleiras vazias nos mercados. A Justiça negou o pedido de habeas corpus no motorista do carro de luxo que se envolveu num acidente com morte em São Paulo. Ele será encaminhado à penitenciária de Tremembé, no interior do estado. Fernando Sastre Filho foi levado para o Fórum Criminal de São Paulo no meio da manhã. O Jornal da Record apurou que a audiência de custódia de hoje começou no início da tarde e durou apenas 15 minutos. Mas Fernando ficou no fórum até o fim da tarde. E de lá, segundo o advogado dele, saiu para um centro de detenção provisória. Os centros de detenção provisória são unidades prisionais que têm uma estrutura praticamente igual à de uma penitenciária. Recebe presos que ainda não foram julgados e que, por isso, não têm uma sentença definitiva. Em Brasília, os ministros da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça recusaram por unanimidade o pedido de habeas corpus requerido pela defesa de Fernando. Mas a relatora do processo, ministra Daniela Teixeira, atendeu a uma solicitação dos advogados dele. Assegure que a segregação cautelar do paciente ocorra de maneira a observar a garantia de sua integridade física e que seja realizada nas dependências da penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, como postulado pela defesa em audiência. Esta é a penitenciária que fica em Tremembé, interior do estado, e é conhecida por receber pessoas envolvidas em crimes que chocaram a opinião pública. As Forças Armadas de Israel anunciaram hoje ter assumido o controle da passagem de Rafah, na faixa de Gaza. Após uma noite de ataques aéreos, o Exército divulgou imagens de blindados israelenses na cidade de Rafah, na fronteira com o Egito. Na ação, cerca de 20 terroristas armados morreram e mais de 50 alvos do Hamas foram atingidos. Essa é a primeira vez que o exército israelense entra por terra nesse ponto da faixa de Gaza desde o começo da guerra, em outubro do ano passado. Com a ofensiva, as duas principais passagens para a entrada de ajuda humanitária no território foram fechadas, segundo as Nações Unidas. Os militares israelenses disseram que as operações na região se limitaram a áreas específicas do leste de Rafah, com o objetivo de atacar a infraestrutura do Hamas. 3 túneis do grupo terrorista também foram encontrados. O primeiro-ministro de Israel afirmou hoje que a última proposta de trégua apresentada pelo Hamas está distante das exigências de Israel. Mesmo assim, Benjamin Netanyahu disse ter enviado uma delegação ao Cairo para analisar o texto. O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, formado por parentes dos sequestrados pelo grupo terrorista Hamas, anunciou hoje a morte do refém de origem argentina, Lior Rudaef, de 61 anos. As autoridades israelenses acreditavam que ele ainda estava vivo. O corpo permanece no território palestino. Hora da previsão do tempo. Algumas cidades do Rio Grande do Sul já registraram o triplo da chuva esperada para o mês inteiro. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem alertas de temporais para a região nos próximos dias? Sim, Cris. O Rio Grande do Sul vai alternar dias aí de tempo firme, mas a chuva segue até pelo menos o final deste mês. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, as imagens de satélite mostram tempestades sobre o extremo sul gaúcho. Enquanto essa grande massa de ar seco e quente estiver sobre a região central do Brasil, vai chover no sul. Amanhã, uma frente fria associada a um ciclone extratropical se forma sobre o Rio Grande do Sul. Atenção, o ciclone não vai atingir o estado, ele fica no oceano. Agora, a frente fria, sim, será responsável por mais temporais. Vai chover e ventar o dia todo no Rio Grande do Sul. A maior quantidade de água deve cair sobre Arroio Grande, Santa Maria, Alegrete e Rio Pardo. Como o solo está encharcado e os rios transbordaram,
é alto o risco para novos deslizamentos. Além das tempestades, algumas cidades vão sentir a queda na temperatura. Em Bagé, Uruguaiana, Colônia Nova e Dom Pedrito, o calor diminui ao longo do dia. As mínimas entre 13 e 14 graus serão registradas à noite. Em Porto Alegre, quarta quente e com fortes pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quinta, as temperaturas caem e a chuva dá uma trégua. Agora, na sexta e no sábado, máxima de 21 com temporais. Amanhã, tempo firme e seco nesta grande área mais clara do mapa. À tarde, em Florianópolis, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, faz até 36. Em Goiânia, 34. Em Natal, 31 e até 33 em Rio Branco. Já em São Paulo, Curitiba, Campo Grande e Palmas, o alerta vai para o calor e a baixa umidade do ar. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Postes e fios submersos aumentam o risco de acidentes. Por isso, a energia elétrica está desligada em parte de Porto Alegre. Também há problemas na distribuição de água. E com a previsão de novas chuvas, o governador do Rio Grande do Sul fez um apelo para que a população não retorne para as áreas de risco. Porto Alegre agora é uma cidade bem diferente da habitual. E não só na área alagada. Boa parte do comércio está de portas fechadas, inclusive bancos e farmácias. Água virou artigo raro. Sem água nenhuma em casa, ficamos sabendo por acaso que o posto aqui está tendo essa generosidade, essa civilidade, essa prova de solidariedade. Então trouxe, não quis trazer demais, né, também para não abusar, e trouxe uma bombona para uso geral. Segundo a prefeitura, 800 mil moradores estão sem abastecimento. Além da falta d'água, cerca de 170 mil casas estão sem luz na capital. A energia foi desligada por questões de segurança. Não se trata de defeito na rede elétrica, se trata de uma ação de desligamento mediante informações que a gente recebe que estamos colocando a vida das pessoas em risco ao deixarmos a energia elétrica em contato com a água. Sem água nem luz, a dona deste restaurante fechou as portas e está usando a geladeira de amigos para guardar os produtos perecíveis. A gente tem risco de perder massa, carne, os antipastos. Eu estou triste com a minha situação, mas eu fico pensando nas outras pessoas que estão muito pior que eu. Não sei como as outras pessoas vão recomeçar. Esse casal aguentou viver por 4 dias no prédio com a rua alagada, sem luz e nem água. Mas a resiliência chegou ao fim. A gente ficou numa situação que não tem mais como preservar a comida em casa. Minha vida toda está aqui, né? E aí eu tenho que deixar, porque a gente não tem mais condições básicas de fazer comida e condições sanitárias, enfim, né? Eles conseguiram um quarto na casa de parentes, juntaram as coisas, o gatinho e partiram. Com quase tudo fechado, os porto-alegrenses correram para os supermercados. Neste supermercado de Porto Alegre, o movimento aumentou 70% nos últimos dias. As pessoas estão estocando comida e água. Já tem prateleiras vazias e produtos em falta. Se não tiver disponibilidade de água mineral, a gente vai ter que migrar para alguma cidade que esteja normalizada, né? Você está preocupada? Eu tô, porque eu tô grávida, né? E eu não posso tomar da água que vai vir, da água encanada, né? O governador Eduardo Leite afirmou hoje que liberou recursos para as cidades afetadas. De recursos do governo do estado, a gente anuncia 200 milhões de reais já emergencialmente. Disse também que mesmo com a trégua na chuva, ainda não é hora de voltar para casa. Nós vamos precisar que as pessoas tenham um pouco mais de paciência e evitem essas localidades. Não será a hora de voltar para casa, não será a hora de estar nos lugares que foram atingidos. Essa ambientalista diz que não imaginava que um desastre assim fosse acontecer tão cedo. Eu me lembro há 23 anos, quando eu comecei a trabalhar com mudança climática, eu era chamada de ecochata. Hoje eu me sinto uma ecovidente, né? A Igreja Universal também se uniu para ajudar as vítimas das cheias na campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul. São 18 mil voluntários por todo o estado.
Eles já distribuíram 31 mil marmitas, 18 toneladas de alimentos, 92 mil garrafas de água, 6 mil cobertores, além de kits de higiene e lanches. Você também pode ajudar nessa corrente do bem fazendo uma doação de qualquer valor. A chave Pix da Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em comida, cobertores e suprimentos para as famílias que estão desabrigadas na maior tragédia climática do sul do Brasil. Nós voltamos ao vivo com o Roberto Cabrini, que tem mais informações das cheias no Rio Grande do Sul. Cabrini? Pois não, Cris. Nós voltamos com uma informação. A FAB está estudando abrir bases aéreas para voos comerciais nos municípios de Canoas, de onde nós estamos falando, e também de Santa Maria. Os primeiros passageiros devem pousar aqui em Canoas nesta sexta-feira, se isso for confirmado, e esses voos podem chegar até a um número de 5 voos por dia. Uma tentativa inicial de normalização da situação. Até aqui, o número de desabrigados chega a 50 mil. São famílias inteiras que vivem sérios problemas emocionais. Veja agora um bom exemplo disso. Marli e Nádia, mãe e filha, surpreendidas pela força da água. Elas conseguiram deixar a tempo a casa onde moram, aqui em Canoas. E de repente começou a vir água pelos bueiros, e daí quando menos se esperou, começou essa tremenda enchente que nós não esperávamos, né? Vocês temeram pela vida de vocês? Sim, tememos. Sim, muito. Qual foi o instante mais desafiador? Foi quando a gente viu a água começar a subir e a gente sabia que dali para diante tudo ia ser perdido. Foi preciso deixar tudo para trás. Agora estão abrigadas em um hotel. Isso torna o futuro incerto. Será preciso recomeçar do zero. O que a água destruiu? Tudo. Tudo? Tudo. Vocês perderam tudo? Tudo. A gente só está com a roupinha do corpo. Só deu para salvar a roupa do corpo? Mais alguma coisa que a gente conseguiu pegar os documentos. Na correria e alguns dos documentos. Qual a imagem que não sai da mente? A destruição, né? O abalo emocional da gente, né? Que tudo... A gente se sente impotente, né? Essa aqui, ó, essa imagem aí é o momento que se encontra a minha casa. Então, tá difícil, não tem como. Sua casa está aqui? Sim, a minha casa está aqui, é essa amarelinha, ó. Essa amarelinha que aparece aqui no vídeo é a minha casa. Só tem até receio de voltar para lá, né? Tenho, porque vai ter... Não sei, quando abrir a porta da minha casa, como é que eu vou me sentir. Como reconstruir? Pois então, com a ajuda da família, em primeiro lugar, dos amigos, e vai ser assim, para nós vai ser assim. Nós gaúchos estamos todos no mesmo barco, infelizmente. Essa edição termina aqui. A cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul segue no Jornal da Record à 00:30 e no Fala Brasil. Fique agora com Reis, a decadência. E logo depois de Gênesis tem o início da última prova da Vila no reality A Grande Conquista. Não perca. Boa noite. Boa noite.